Oi, meus cuscuzes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, eu profetizo que vai ficar comigo, tá tudo bem? Louvado seja Deus, porque Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Domingou por aqui, gente, e a chuva também chegou, por isso que tá um pouco escuro, gente. Liguei até a luz, ó, eu tô usando o microfone também, malditos barulhos, olha só. Mas enfim, vamos lá. Nós, santos franciscanos, para cada dia hoje nós iremos conhecer a história, gente, de um santo assim que eu tô encantada com a história desse santo, sério. São Pascoal Bailão, ele foi um religioso da Primeira Ordem. Ele nasceu em Torre, na Espanha, no dia 16 de maio de 1540, de uma família muito numerosa, mas também muito pobre, muito simples. Ele não pôde estudar porque ele, desde o início, né, ele teve que trabalhar e ajudar seu pai, né, a cuidar da sua família. Gente, e ele era pastor de ovelhas, sabe? E sempre quando ele ia pastorar as ovelhas nas montanhas, ele sempre ficava assim em direção a igrejas, né? Ele sempre ficava de frente com a igreja, assim, para ter a visão da igreja. E aí, lá nesta visão, né, ele sempre adorava Jesus, né, Eucaristia. Ele sempre, por exemplo, né, eu tô aqui, e aí, vocês entenderam, né, gente? Aqui é a montanha, né? Eu tô aqui na montanha e o celular é como se fosse a igreja. Então ele sempre direcionava, né, o olhar para a igreja. E lá ele visualizava Jesus Eucarístico que passava horas e horas adorando Jesus, mesmo ali cuidando das ovelhas, tá? E aí tinha tempo de fazer jejum, orações. Eu acho isso lindo, né, gente? Porque ele estava nas montanhas e está nas montanhas e está em contato com a natureza. Para mim a gente já consegue sentir a presença de Deus. Então era isso que ele fazia. Ele também era daquelas pessoas que flagelavam o próprio corpo, tá? Uma forma de penitência que não se vê mais hoje em dia, mas ele fazia isso. E por ali também sempre tinha outros pastores de ovelhas. E ali ele começou o seu apostolado, né? Evangelizando aqueles pastores. Até, gente, com 18 anos ele conheceu os franciscanos e ele sentiu um desejo muito grande, né, de ser um franciscano, só que ele não foi aceito. Com certeza foi devido, né, ele não ser alfabetizado. E aí o que aconteceu, gente? Tinha um proprietário, né, um homem muito rico que tinha muitas casas, muitas fazendas e também tinha muitas ovelhas. E esse homem, né, meio que convidou ele para cuidar das suas ovelhas. E aonde ele cuidava, gente, ficava perto um santuário onde os freizinhos moravam, né? Então ele sempre dava as escapadinhas, né, para poder ir lá no santuário. Gente, e uma curiosidade assim que eu achei incrível, incrível mesmo, que eu vou falar agora para vocês, gente. Ele sempre na hora da missa, na hora da consagração, o que é a consagração? É quando o padre, ele levanta, né, a hóstia e o vinho, entendeu? Ali muda, né? Tem a consagração Gente, como é que se diz? Meu Deus, esqueci a palavra, mas não tem na hora da missa que o padre levanta, né, gente? E assim, nessa hora, ele sempre estava em êxtase, sabe? Ele sempre saía de si e estava em êxtase. E ele gostava demais, gente. É uma coisa que ele mais fazia na sua vida, passou a vida toda adorando Jesus. Ele tinha um amor muito grande pela Eucaristia. E na hora da consagração, como eu já falei para vocês, ele sempre entrava em êxtases. Até que no dia 2 de fevereiro de 1564, já com fama de santidade, né, ele vestiu o hábito franciscano, ele foi aceito. Um ano depois ele teve, né, a sua profissão religiosa com os frades alcantarnos. Alcantarnos, eu acho que é assim que se fala, gente. Em 1573 ele... Meu Deus, gente, cadê? Me perdi. Todos os freis, né, ficavam responsáveis por algumas tarefas, como vocês já sabem, eu falei em outros vídeos, e eles sempre ficavam com tarefas mais simples. E essas tarefas incluíam ele ser porteiro e pedir esmola também, como eu já expliquei em outros livros para vocês, tá?
Ele aprendeu a ler e escrever, gente, muito pouco, tá? Muito, muito pouco mesmo, ali só o básico. Mas, gente, ele recebeu o dom do Espírito Santo para ter uma sabedoria, gente, divina. E as pessoas mais estudadas daquela época ia ter com ele para pedir conselho, gente. Ele que só sabia escrever, ler e escrever o mínimo, né, bem pouco, e as pessoas mais formadas, as pessoas eruditas da época, ia sempre se aconselhar com ele, porque ele tinha uma sabedoria divina. Ele entrou numa briga, gente, assim, com uma discussão, e quase ele morre por defender a Eucaristia, gente. Eu não entendi muito bem, eu sei que ele teve que ir para Paris, né, e lá tinha, como é que se diz, gente? Algumas heresias, né? Alguns hereges, e aí ele entrou nessa discussão, né? Porque ele queria defender a Eucaristia, ele defendeu a Eucaristia e entrou nessa discussão e quase ele morre, mas não foi nesse dia que ele morreu, tá? Então ele recebeu o título de teólogo da Eucaristia, tanto por amar, por adorar, mas também por defender a Eucaristia. E ele, né, como eu falei para vocês, a tarefa dele era pedir esmola, então ele sempre pedia esmola e as pessoas sempre davam e as pessoas sempre queriam estar perto dele, especialmente as crianças, tá? E ele pegava das esmolas que ele recebia e dava também algumas coisas ali para as crianças. Deixa eu ver mais aqui na minha colinha. Até que um dia ele estava pedindo esmola, né? E aí ele viu as forças deles meio que enfraquecendo, né? E ele sabia que naquele dia a sua hora já estava chegando. E foi no dia 17 de maio de 1592 que ele morreu. Uma curiosidade, gente, mais uma coisa que já acontecia com ele em vida, né? Aconteceu com ele também na hora da morte. Na sua missa de Ezequias, ele abriu os olhos na hora da consagração, gente. Na consagração que eu já expliquei para você, na hora que o padre, né, levanta a hóstia e o vinho para consagrar. E aí todo mundo ali que tava, né, seu caixão e tudo mais, todas as pessoas ali próximas viram, testemunharam que nesta hora da consagração ele abriu os olhos, justamente, gente, para testemunhar, né, para deixar claro o amor, a adoração, o respeito, o carinho, né? E assim, gente, como é que se diz? O testemunho que ele tinha, né, com a Eucaristia. Ele foi padroeiro, eleito padroeiro das devoções eucarísticas, gente. Foi canonizado pelo Papa Alexandre VIII no dia 16 de outubro de 1690. São Pascoal Bailão, rogai por nós. Espero muito que você tenha gostado dessa história. Paz e bem e até amanhã!